Fala galera do Insta, bom dia. Bom dia, Fabito. Bom dia, meu querido, tamo junto. Gente, hoje a nossa live vai ser incrível, hein? Nossa live vai ser com um cara que tá arrebentando aí no mundo da enfermagem, do coach, da assistência à urgência e emergência. A gente vai falar de crenças e valores na profissão. Fala, Márcio! Tudo bom, meu querido? Obrigada por estar aqui. Vamos ver o povo entrando. Gente, esse cara que a gente vai falar hoje é top, viu? Ele já passou dos 10k no Instagram. E ele já tá fazendo um trabalho de coaching, né? Tá arrebentando aí. Vocês vão conhecer. Na verdade, a gente já tá numa parceria que eu tô adorando. E agora só vai fortalecendo. Vocês têm noção? Vocês têm noção do que crenças e valores podem fazer na nossa mente e na nossa vida? Se eu digo, eu não consigo fazer isso, eu não sou boa de matemática, eu não sou boa o suficiente, eu não sei mexer no celular, eu não sei mexer no computador, eu sou muito burra, eu sou muito feia. Gente, tudo isso é crença. E o pior, é crença ruim, é crença limitante. Então, o quanto de tudo isso você já colocou há um tempo atrás e vem colocando na tua vida, te limitando a realizar as tuas coisas, teus sonhos, teus desejos, né? Então é isso que a gente vai abordar aqui com o nosso amigo. Ele é o Rafael Quirino, Dr. Rafael Quirino. E ele vai dar uma contribuição pra gente nesse tema aqui, que eu acredito que vai ser show, hein? Ninguém vai se arrepender de estar aqui agora. Fala, Rafa! Fala, Ju! Bom dia! Tudo bem? E aí, como é que tá essas viradas de plantões? Paz, hoje tem mais uma. Tá puxado, mas ossos do ofício, né? A gente que milita aí na área da saúde, alguns dos nossos serviços estão assim, às vezes, dependendo do dia, da semana, um pouco sobrecarregados, precisando de um recurso humano, às vezes um quantitativo maior, e às vezes a gente tem que estar um pouco à disposição das empresas, né? Dos pacientes, da sociedade. Estamos aí enfrentando uma espécie de terceira guerra mundial nesse momento. E nós, da área que da não saúde... deixa de ser provação, né, para todos nós. Isso, né? É um romper aí muito grande de limites, né? Que a gente achava que tinha como profissional, como ser humano, né? Foi uma mudança muito drástica, né? No mundo como um todo. E tem tudo a ver, inclusive, com o tema de hoje aqui, né? Nossas Sim. crenças, o que... Eu, por exemplo, no começo dessa pandemia, eu tive um choque emocional muito forte. Eu me envolvi em uma turbulência emocional e eu utilizei das nossas queridas ferramentas aí do coaching
para poder fortalecer, né, a minha mente, o meu interior, e assim poder voltar, inclusive, para a linha de frente na assistência a pacientes com Covid, né? Então, o coach ele foi muito, muito importante para que eu pudesse estar, inclusive, aqui hoje falando com você, né? Trabalhar do meu emocional. Então, Rafa, faz uma coisa pra gente, faz uma breve apresentação tua aí, para todo mundo te conhecer, saber como é o teu trabalho, da onde você é, dessa Claro. terra maravilhosa. Vamos lá. Bom, obrigado pelo convite, Juliana. Agradeço aí aos nossos instanautas, né? A galera aí do Instagram, essa rede social que tem ajudado bastante aí, inclusive nesse período de isolamento. Bom, meu nome é Rafael Quirino, como a Ju já me apresentou, eu sou enfermeiro, há 15 anos já atuo na área de enfermagem, né? Tanto na área da assistência como na área da educação, certo? Montando aí alguns cursos de capacitação na área da docência de nível superior, pós-graduação. Sou cearense, né? Mas atualmente eu moro na cidade de Fortaleza, já há quase 6 anos, mas não sou de Fortaleza, sou do interior, lá do sul do Ceará, né? O nosso querido Cariri cearense, certo? Onde passei a maior parte da minha vida pessoal e profissional. E entrei na enfermagem por acaso. Muitas das coisas que eu aprendi na profissão, quando eu fazia certos investimentos educacionais, também foram por acaso, como, por exemplo, minha pós-graduação em emergência. Foi um colega que estava precisando deixar um quantitativo para ele ganhar uma bolsa. Aí eu resolvi ajudar e ainda hoje adoro a minha área de pós-graduação em emergência. Mas uma coisa sempre me incomodava na minha vida pessoal e profissional, que era exatamente ver que algumas pessoas tinham um determinado desempenho, tanto na vida pessoal como na vida profissional, enquanto outras não tinham. E eu não sei, Ju, se é o seu caso aí na sua região, mas aqui nossa cultura hoje está bem melhor. Mas há alguns anos atrás era a seguinte, eu não podia questionar, era coisa do destino, tá? Se você tinha um péssimo casamento, era coisa do destino, é porque Deus queria. Se você tinha um grande sucesso profissional, é porque você nasceu com a bunda virada para a lua, tá? Sorte, né? Sorte, né? Coisa do destino. Mas, sabe, tem gente que se acomoda com aquela informação que pega, não filtra aquela informação que você recebe, né? Ainda nos primeiros anos, né, de vida, tá? E essas informações, já existem estudos que essas informações, elas vão se solidificando até aproximadamente a idade dos 12 anos, aproximadamente, né? E são informações que você recebe de pessoas que você considera pessoas com uma autoridade, né? São pessoas inquestionáveis para você, que são, por exemplo, seus pais, são autoridades religiosas, né? O que tem tudo a ver com o nosso tema, né? Justo. E aí eu sei que isso me incomodava até que eu comecei a ouvir falar de um livro chamado livro O Segredo. Li o livro, aquele livro me apaixonou, é óbvio que com o meu ponto de vista, né? Cada um, quando você lê, você interpreta da forma que você achar conveniente, né? Eu fiz as minhas interpretações, eu fui buscando cada vez mais informações, até que eu ouvi falar de cursos como coaching e o PNL, inteligência emocional, e aquilo foi me fascinando. Por que foi me fascinando? Porque foi me dando as respostas que eu tanto queria. Porque é que meu vizinho tinha mais sucesso do que eu, tá? E essas respostas foram me apresentadas até que eu entrei no mundo do coaching através de alguns eventos,
onde depois eu tive condições de fazer um investimento na formação em coach. Então, hoje eu sou enfermeiro, sou professor na área da enfermagem e, através das ferramentas do coach, eu costumo dizer que eu trabalho com treinamento de pessoas, desenvolvendo habilidades emocionais. Esse é o Rafael. Muito bom, muito bacana. E aí a gente entra, quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento humano, é muito bacana a gente conseguir tocar na vida das pessoas e ver a evolução delas, né? Porque o que passa muito nesse momento, por exemplo, pandemia, como a gente já falou antes, está sendo provação para muita gente. A gente já está o quê? 90 dias, né? Desde o final de início de março, praticamente, até agora. Então, tem gente que ainda não se recuperou, tem gente que ainda não aprendeu, né, a se comportar de outra forma. Tem gente que ainda está vivendo naquela vibe, quando é que isso vai acabar, quando é que isso vai acabar, gerando ansiedade, ansiedade. Então, que tipo de coisas essas pessoas estão acreditando, já acreditavam? Que tipo de crenças elas já tinham para continuar se comportando dessa forma e não conseguir lidar com isso agora, com essa aprovação que a gente está passando, né? Então, nosso tema de hoje, a pessoa e o profissional que as suas crenças e valores te tornaram. O que você acha desse nosso tema hoje dentro da profissão, Rafa? Olha, é um tema que deve ser explorado porque ele não é esgotável. Por que que eu preciso dizer isso a vocês? E nós precisamos levar essa mensagem ao maior número de pessoas possível. Porque, assim, hoje em dia, por exemplo, em termos profissionais, você vê alguns colegas investir muito na parte técnica, né? Eu vou fazer uma graduação, eu vou fazer uma pós-graduação, eu tenho que estar constantemente fazendo cursos técnicos, me capacitando, fazendo curso de línguas. Nada contra, é óbvio que nós temos realmente que investir no nosso currículo. Mas, se você pegar alguns grandes empresários, profissionais e empreendedores de sucesso, e você for olhar para o currículo dessas pessoas, essas pessoas não têm grandes investimentos técnicos, grandes investimentos intelectuais, né, no que eu digo com relação a certificados. Essas pessoas, elas têm um nível emocional muito elevado. E esse nível emocional muito elevado tem um ponto essencial, que se chamam as suas crenças. O que são crenças? É o ponto de vista da pessoa, é a opinião da pessoa. Só que é um tipo de opinião, de uma convicção tão enraizada naquilo que ela acredita ser a certeza dela, e isso vai interferir em em todas as áreas da vida da pessoa, né? Praticamente engessa o movimento da pessoa, né? Engessa crenças que você começou a ter contato de variadas formas, como eu disse anteriormente, desde a infância até os dias atuais, elas trazem para você coisas boas, mas também trazem limitações. Um termo muito interessante que você acabou de dizer, engessa sim, certo? A ponto de, por exemplo, você achar que não é merecedor de ter, por exemplo, uma boa vida profissional, dependendo da sua formação acadêmica, e aquilo que você acredita, que você não é merecedor de ganhar muito dinheiro, de ter sucesso profissional, você realmente vai ter uma vida profissional engessada, baseada no que você acredita. E às vezes a pessoa acredita de forma tão veemente que, se você, por acaso, falar o contrário daquilo que aquela pessoa acredita, é capaz de você vir às vias de fato com alguma pessoa. Perde a amizade, né? Perde a amizade. É incrível como se perde a amizade, né? Porque algumas pessoas, inclusive, se sentem ofendidas, né? Porque receberam aquela informação da mãe, dos avós, por exemplo, e quando você fala o contrário do que ela pensa, é como se você estivesse desonrando os seus ancestrais, né? Isso. E isso afeta em todos os setores, não só na vida profissional, mas também na vida
pessoal, né? Então, limitações profissionais. Vamos aqui falar, por exemplo, da nossa categoria, da enfermagem. Você me acredita que certa vez eu, ministrando um curso de manejo do estetoscópio, Sim. ainda hoje eu enfrento esse problema, né? Pode parecer algo simples, mas só para vocês entenderem aqui o que é crença, né? Alguns colegas da enfermagem não aceitam que eu dê o curso de manejo do estetoscópio para fazer a ausculta cardíaca, pulmonar e abdominal. Porque isso é função do médico, o enfermeiro ou o técnico de enfermagem não pode fazer. Agora você me diga, onde é que existe algum parecer proibindo você, enfermeira, técnico de enfermagem? Nada mais é do que uma crença. Porque você vê tanto outros profissionais de outra categoria utilizando o estetoscópio que você não se acha merecedor de fazer uma ausculta cardíaca e pulmonar, sendo que isso faz parte do exame físico do nosso paciente. Isso é a pequena. Para isso tem a nossa legislação, né? Tem a nossa legislação, né? Mas o fato é, algumas pessoas podem ler a legislação, mas continuam se achando não merecedoras disso. Só quem merece fazer algo muito mais complexo pelo paciente é outra categoria profissional. E isso gera uma limitação profissional. Quando você vê que a enfermagem, por exemplo, ela nesse momento luta para que exista o reconhecimento da parte de outras categorias, eu bato na tecla e digo que isso está completamente errado. A mudança tem que vir de dentro. Enquanto você não se achar como profissional merecedor, né, de uma evolução profissional em termos de reconhecimento, mas você primeiro tem que se achar esse merecedor, né? E isso é um exemplo para que vocês entendam aí do que é uma crença e do que uma crença, do que uma convicção pode vir a fazer. Mas vale ressaltar, Juliana, que uma crença ela não é criada do dia para a noite, né? Por isso que ela é muito difícil de ser alterada, mas é possível sim que ela seja alterada. É isso, por exemplo, que eu e a Juliana fazemos. E que, na verdade, Rafa, só uma contribuição antes de você continuar falando, existem os dois extremos, né? Ou eu não mereço nada, né? Eu não sou competente para fazer isso daqui, ou eu mereço tudo e eu já faço coisa que também não é da minha área. Isso. Né? Não é da minha competência profissional. Por quê? Toda profissão, principalmente as de saúde, tem a sua legislação. E aí, eu já fui fiscal de conselho de enfermagem também. Então, o que chega para a gente, quer dizer, no meu caso, o que chegava, né? Eram muitas situações que, principalmente de técnicos, que não era competência do técnico fazer. Mas, como tinha, de repente era uma instituição pequena, era um posto de saúde no interior, e aí o que acontece? O médico de plantão começa a ensinar as coisas para o técnico fazer, porque enfermeiro mesmo é escasso, né, que deveria ser o supervisor dos técnicos, e aí o médico vai e ensina para os técnicos. E nesse momento, ele começa a se achar no direito, porque ele foi ensinado por um médico, começa a se achar no direito de fazer determinados procedimentos que não é da sua categoria, né? Então, acaba sendo dois extremos. E a crença, como a gente já falou aqui, ela é construída desde a infância, né? Crenças e valores, elas crescem praticamente juntas. E como você falou, a gente pega essas informações de pessoas que a gente confia. Começa dentro de casa, né, por pai e mãe, e aí para você se desvencilhar, se desligar disso e começar a formar as suas próprias crenças e os seus valores e a agir, se comportar de uma forma que isso te eleve e não te diminua, leva um tempo.
né? Porque pessoas são pessoas e a gente sabe que em várias áreas aí do comportamento humano as pessoas têm essa dificuldade de reconhecer certas coisas. Como é que você vê isso? Vamos limitar o espaço lá dentro do teu trabalho. Como é que os profissionais estão passando por isso? Que tipo de crenças você já acompanhou, assim, já percebeu que está limitando os profissionais? Olha, uma das principais que também sempre me incomodou é você trabalhar de forma excessiva, tá? E não ter o determinado retorno financeiro. Isso, inclusive, faz parte da enfermagem, né? A gente vê aí, inclusive, algumas postagens. Eu trabalho muito, né? O mundo carregado nas costas, o hospital carregado nas costas da enfermagem e não se tem o retorno. Mas você vê apenas as brincadeiras, né, com relação a essa situação, mas a pessoa não faz nada. Não faz nada sobre isso. Por quê? Porque foi implantado na cabeça dela, né, dessa pessoa, desde há muito tempo atrás, pelos pais, avós, professores, colegas de trabalho, exemplos, né, nas redes sociais, na televisão, que, por exemplo, existe uma frase que algumas pessoas falam muito sobre um leão por dia, matar um leão por dia. Quando Sim. você fala essa frase, matar um leão por dia, e você fala de forma constante por muito tempo, quando você cresce, vira adulto, começa a trabalhar, você tem uma limitação. Você pode achar que essa frase ela não vai lhe trazer nenhuma consequência, mas vai trazer a seguinte consequência. Você vai querer trabalhar muito, fazer o serviço dos outros, chegar em casa muito cansado, abdicar da sua família, abdicar do seu lazer, abdicar da sua saúde, e no final das contas você não vai ter o seu retorno financeiro, o seu retorno profissional, você nunca vai ser um profissional reconhecido, que é o que a gente vê atualmente, né? E com o passar dos anos, você vai ter aí um certo nível de adoecimento físico e mental. E isso vai passando de geração em geração. Então é o que eu vejo atualmente já há muitos anos, né? Acaba se tornando um profissional mediano, né? Que vai empurrar os dias aí com a barriga. Vai. Profissional literalmente mediano, sem outras possibilidades de ascensão, de crescimento, né? Um profissional limitado, tá? E quando você vê outros profissionais de outras categorias tendo um maior respaldo, um maior sucesso profissional, você diz que é porque ele é merecedor, você diz que é porque, né, aquela frase novamente, que ele nasceu com a bunda virada para a lua, que eu não mereço aquilo, né? Para você ter uma ideia, uma vez eu ouvi, estava num ambiente de trabalho, uma pessoa que eu não conheço, eu ouvi mais ou menos a seguinte frase: profissional da enfermagem bom é um profissional que segue ordens sem reclamar, que não questiona. Então, é culpa da enfermagem isso? É só na enfermagem? Não, claro que não. Outras categorias também. Mas não é... para que eu me desligue, para que eu me mude esse ponto de vista e passe a ter outras conquistas, para que a minha vida mude, eu não vou fazer essa mudança se eu fizer medicina, se eu fizer engenharia, se eu fizer direito. Por quê? Porque o meu ponto de vista vai continuar sendo o mesmo. A minha crença, a minha convicção, a minha opinião vai continuar sendo a mesma. Então, eu, como pessoa e como profissional, vou continuar tendo as minhas limitações, as minhas amarras. Eu vou continuar, como você mesmo acabou de citar, tendo uma vida mediana, como pai, como filho, como profissional, como integrante de um condomínio, como integrante de uma sociedade qualquer. O que eu preciso ter é entender
quais são as minhas opiniões que me causam limitações, que me causam engrandecimento, e começar a trabalhar isso, começar a mudar isso. E aí sim, se você for desde um vendedor de picolé no meio da rua, ou um grande investidor financeiro na Bolsa de Valores, independente da profissão que você for, você não vai ser mais mediano, você vai fazer a diferença, vai ter suas conquistas. Então as pessoas precisam entender que a primeira mudança que deve acontecer é a mudança interna, no que diz respeito às crenças, que é o nosso assunto aqui de hoje, né? E as crenças... Até porque não existe profissão melhor do que a minha, né? Eu tô frustrada, eu sou uma enfermeira frustrada, eu vou fazer medicina. Eu vou fazer odontologia, eu vou fazer farmácia, eu vou fazer biomedicina, eu vou fazer psicologia. Não, se for para você agregar, né, eu acredito que, ok, você ter outra graduação, né? Você quer crescer, você quer ter outras informações para agregar na tua profissão, mas é aquilo que você falou. Enquanto eu continuar, a mudança tem que ser interna, tem que começar de dentro, né? Enquanto eu continuar vendo a minha profissão como menor, é uma profissão de subordinados, né? Eu não vou subir de nível, eu não vou evoluir. Então, do que me adianta? Como é que você vê no teu trabalho, tu vê as pessoas mais com pensamento positivo, né, dentro da profissão, lógico, ou com pensamento negativo? Um pensamento negativo, né? Não só no meu ambiente de trabalho, mas em todos os ambientes que eu já passei na nossa área, claro. É um pensamento negativo e de subordinação muito intenso. A única coisa que se fala de forma veemente na enfermagem é: eu não sou reconhecido, eu não ganho bem, não me pagam bem, eu trabalho muito. Tá? Enquanto nós temos colegas da mesma área, da mesma formação, com um melhor ou um menor currículo, que estão satisfeitos, que têm uma felizes, opinião, né, mais positiva, que têm felicidade, que se sentem felizes profissionalmente, que estão motivados. E muitas vezes dentro do mesmo ambiente de trabalho, aí eu lhe pergunto, qual é a diferença? O que essa pessoa é a forma dela pensar, porque ela ganha a mesma coisa que eu, ou talvez muito menos, né? Talvez um pouco mais, mas ela faz o mesmo serviço, ela tem a mesma formação, ela tem o mesmo tempo, tá? E aí? É porque ela exatamente é isso que nós estamos tentando trazer de informação para você. É a crença, é a capacidade dela pensar melhor, é o ponto de vista dela que faz com que ela tenha realmente um certo nível de satisfação profissional e, consequentemente, em outros setores da vida dela, né? E essas crenças, esses pontos de vista, essas convicções, essas opiniões, elas não são formadas, como a gente citou aqui, do dia para a noite, elas demoram alguns anos. E como elas são formadas, né? Que aí, depois de formadas, trazem exatamente essas consequências, esses pontos de vista negativos no ambiente de trabalho, a insatisfação profissional. Tem pessoas que têm prazer apenas de reclamar, né? Você faz questão, às vezes, de apresentar alguma solução para a categoria profissional, você faz questão, às vezes, vamos aqui então sentar, vamos nos reunir, mas não, elas não têm tempo para isso, mas tempo para reclamar nos corredores e agora nas redes sociais, né, também, elas têm. Ou seja, é a crença dela, é a forma dela pensar. Devo respeitar? Claro que devo. Mas, enquanto essa pessoa não entender que ela precisa mudar o ponto de vista dela, tá? Infelizmente,
ela vai continuar nessa insatisfação profissional, com a baixa autoestima, né? Tendo resultados medianos, tanto na vida profissional como na vida pessoal. Então, uma das coisas que a gente sempre orienta é começar a filtrar certas informações que chegam até você. Vamos dar aqui um exemplo com relação a esse período da pandemia. No começo, o meu contato com as informações era através de um contato inadequado dos jornais, das TVs, né? E aí, o que é que um jornal televisivo passa? Notícias ruins. Morte, 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 morte. E eu, Rafael, só estava tendo contato com essas informações. O que foi que aconteceu? Eu entrei num nível de ansiedade muito intenso, e quase desenvolvo algum tipo de transtorno mental. Até que eu resolvi começar a filtrar, porque quando você é criança, que você começa a ter contato com certas informações que vão moldar as suas crenças, as suas opiniões, os seus pontos de vista, você é uma pessoa indefesa. Você é uma pessoa que não tem filtro. Né? Você aceita aquilo, pega aquela informação e com o tempo aceita aquilo como verdade. Mas depois de adulto, você tem a capacidade de selecionar. Selecionar as informações, selecionar um programa de TV, selecionar redes sociais, tá? Selecionar amizades, né? Ah, mas aí no ambiente de casa, minha mãe, meu marido, meus filhos falam. Então você tem que sentar com eles e dizer a eles que você não quer mais receber aquelas informações. Eu digo isso. Você é Até adulto. porque não dá para cortar isso da nossa vida, né? Não dá para cortar as pessoas, certas pessoas, né? Mas você, vamos lá, não dá, eu não vou aqui cortar minha mãe, meu pai, meu filho da minha vida. Mas vamos aqui conversar porque certas informações eu não quero receber, porque aquilo não me faz bem. Então foi o que aconteceu comigo recentemente, no começo dessa pandemia. Eu vi que eu estava recebendo informações inadequadas, filtrei. Eu fui atrás de informações científicas, artigos científicos, artigos técnicos, profissionais, informações profissionais. Ou seja, a minha situação emocional mudou. Então, o interessante é que você filtre essas informações com quem você se relaciona e assim sucessivamente. E aí você vai começar a ter uma certa modificação dos seus pontos de vista, eliminando crenças que estavam lhe limitando, tá? E adquirindo crenças que podem lhe dar o infinito profissional, né? Coisas que você acredita ter profissionalmente e você vai conseguir ter, mas formação técnica sozinha, diploma técnico sozinho não vai lhe gerar isso, porque você pode ter doutorado, né? Doutorado. Pós-doutorado, se você não mudar o seu ponto de vista, aquele diploma não vai lhe ser muito útil. Eu tenho pessoas, por exemplo, que eu faço aqui alguns treinamentos na área de coaching, Juliana, e que essas pessoas, elas têm, por exemplo, mestrado, doutorado, mas quando se diz que elas devem fazer apresentação de trabalho, aula, elas travam. Ora, a pessoa tem um mestrado, tem um doutorado, era para ser uma pessoa preparada para dar aula, né? Tranquilamente. É verdade. Mas não, por quê? Porque elas têm um ponto de vista, têm uma crença que as limita. E assim é no ambiente de trabalho, por exemplo, que eu não falo bem, eu não me exponho bem, né? Até a assistência, você me perguntou aí quais são as consequências, por exemplo, no seu ambiente de trabalho. Uma das consequências que nós vemos é, se eu não me acho merecedor de prestar uma assistência mais digna, fazer um exame mais completo no meu paciente, a assistência não vai ficar de qualidade porque a gente vai ter apenas um único profissional fazendo, por exemplo, o profissional médico, e a enfermagem não faz. A enfermagem não, isso aí é do médico, exame físico, palpar um abdômen é um exame do médico, né? É fazer uma ausculta, é um procedimento do médico, olhar um aparelho de ventilação mecânica, só o médico ou o fisioterapeuta, porque eu não me acho merecedor. Né? Ah, mas eu não tenho preparo técnico. Pô, faz um curso, mas você é merecedor, você tem que ter esse entendimento. E a gente, quando a gente entra em contato com o coaching,
né? A gente passa a entender certas coisas e ver que os significados na vida das pessoas, qualquer coisa, o tipo de significado que as pessoas dão para as coisas na vida delas, reflete nisso, né? O que significa para mim vida? O que significa para mim paz? O que significa amor, trabalho, emprego, a enfermagem? O que significa missão? O que significa esse paciente, essa pessoa que está aqui na minha frente, né? Só dando um aviso para a galera, gente, quem está entrando agora, tá? A gente está falando aqui com o Dr. Rafael Quirino, lá do Ceará, de Fortaleza, que está dando essa contribuição maravilhosa aqui com a gente. Sigam ele lá no perfil. O cara já está com 10k no Instagram, meu. O cara pode, entendeu? Então, enfermeiro de urgência e emergência, coach de neurociência comportamental, tá arrasando aí na profissão, nessa nova carreira, né? E está contribuindo com a gente aqui sobre crenças e valores na profissão. Então sigam ele lá, manda coraçãozinho, manda aviãozinho para os amigos de vocês aqui da live, enquanto está rolando, tá bom? Então, Rafa, e aí a gente vê o quanto as pessoas não sabem responder o que as coisas significam para elas. O que significa relacionamento? O que significa casamento? O que significa ter um filho? Então, se a tua profissão, né, eu como enfermeira, se ser enfermeira significa para mim sofrimento, discriminação, maus tratos, remuneração baixa, o que eu ainda estou fazendo? Por que eu ainda vou ficar reclamando da minha profissão? Sai, dá lugar para outro que quer, né? Que tipo de missão você tem nessa profissão? Então, a gente, quando se depara com o coaching, a gente entende que a gente não dá mais pitaco na vida dos outros, a gente pergunta, né? E incomoda. Então, as perguntas incomoda pra caramba, porque as pessoas não estão preparadas para responder. É ofensivo. Isso, elas querem que então, você compactue com a opinião dela. Né? Numa dessa, tu tá passando pelo corredor e ouve um comentário desse, pergunta, e o que você pode fazer hoje, só hoje, para melhorar a tua vida aqui dentro do teu plantão, do teu local de trabalho, para melhorar a tua vida, o teu incômodo aqui dentro. O problema não está fora, não está na profissão, não está nos outros, no resto da equipe, está aqui dentro. Então, o que você pode fazer hoje, meu amigo que está reclamando no corredor, para melhorar o teu dia, a tua vida pessoal e profissional? Né, Rafa? Isso. Exatamente. Ontem, por exemplo, no plantão, eu conversando com uma colega, ela disse, Rafael, eu pedi demissão do outro emprego. Eu digo, poxa, né? Mas o que foi que te motivou? Ela disse, Rafael, porque assim, eu tenho 10 anos já na área profissional. E trabalho vou de um lugar, vou de outro, não estou tendo tempo de cuidar da minha família, de dar atenção à minha filha, à minha mãe. Eu digo, tudo bem. E aí, quais são os resultados que você está tendo? Ela disse, não, antes eu me planejei, me organizei todo, o dinheiro que eu vou receber, meus direitos trabalhistas, eu vou começar a fazer um curso de investimento na Bolsa de Valores. Eu digo, que legal, que massa. Ou seja, ela entendeu que o trabalho excessivo não vai gerar nenhum retorno, nenhum prazer, tá? E ainda mais vai fazer algum tipo de investimento para manter esse retorno, ou até muito mais financeiramente, vai começar a ter tempo, vai começar a ter qualidade de vida, né? Vai começar a se dedicar mais à família, é isso que importa. Mas tudo bem, se você acha que trabalhar de sol a sol, de domingo a domingo, isso lhe dá prazer, show de bola, perfeito. Mas, pelo amor de Deus, você que está se reclamando demais 24 horas há anos da sua vida profissional, da sua vida pessoal, dê um basta nisso.
tá? Analise quais são as possibilidades de mudança, porque possibilidades sempre existirão. Existe um mundo infinito de possibilidades. Até hoje em dia é muito prático você, se você quiser ir embora para outro país, utilizando o seu diploma, você pode ir. Mas pare de se reclamar. E se você não quer parar de se reclame ao menos para você. Pare de contaminar os outros. Pare de contaminar os seus colegas. Eles não merecem, por você ser uma pessoa que tem certas crenças limitantes, uma pessoa revoltada com a sua vida pessoal e profissional, você merece sim ser respeitado. Mas nós não merecemos estar só ouvindo de você isso e você ainda contaminar as outras pessoas, gerando até adoecimento mental nas outras pessoas. Porque às vezes a pessoa que escuta o que você está dizendo de ruim, ela não filtra, e aí ela vai começar também a ter certos problemas, a pensar baseado no seu ponto de vista, e vai levar essas informações para dentro de casa. Vai gerar conflito. Vai absorver aquela crença do outro, né? Vai. Já pensou esse profissional chegando em casa, levando toda essa informação distorcida para dentro de casa, para a família? Como vai ser essa vida? Vai ter problema no matrimônio, vai ter problema com os filhos, porque é o que nós vemos. Por que a gente está dizendo isso? Porque é o que existe, tá? Aqui, o que eu e a Juliana estamos falando não é nada inventado. Se você analisar profundamente o que a gente está falando, é o que acontece com você atualmente, é o que já aconteceu comigo, tá? Então a gente tem que ter cuidado com as informações que nós recebemos. Repito, quando crianças nós éramos indefesos, mas agora não, tá? Então é aquela frase de dizer, seja uma mente aberta, sim, seja uma mente aberta, mas com cuidado, porque certas informações podem piorar o seu estilo de vida, a sua qualidade, inclusive, no seu ambiente de trabalho, né? E tem a sua própria opinião, né? Se você ainda não tem uma opinião formada sobre alguma coisa, vai buscar, não nos outros. Tem vários locais que você pode buscar informações concretas, mais verdadeiras, né? Mas formula o teu pensamento. Formula. Muda a tua crença, muda as tuas palavras, para você viver bem. Eu costumo dizer, por exemplo, esse debate aqui que nós estamos tendo, pessoal, não aceitem a minha opinião e a opinião da Juliana como verdades, absorvam, entendam e filtrem as suas próprias. O ideal é isso mesmo, né? Não é porque Rafael disse, não é porque a Juliana disse, mas o que nós estamos falando, como influencia dentro da sua capacidade de opinião, de decisão e de convicção. A gente entende, né, Rafa, que de acordo com a PNL, todos nós temos os recursos necessários para efetuar as mudanças que a gente precisa e que a gente quer. Porque não adianta eu dizer, eu preciso mudar X coisa, mas eu quero mudar? Esse é o primeiro passo. Isso. Né? Eu preciso querer. Eu preciso parar de fumar. Mas eu quero. Porque quando eu quero, eu consigo utilizar esses recursos para realizar. Não só ficar no pensamento, né? Mas para colocar em ação. Sim. E aí a gente entende que para tratar justamente uma crença limitante, a gente precisa identificar o estado desejado. Depois, eu quero atingir tal coisa, né? Eu quero ter 5 clientes por mês. Eu quero estar de bem com a vida hoje. Eu quero trabalhar bem hoje, né? Eu preciso identificar o estado desejado, depois o estado em que eu me encontro atualmente e fazer uma comparação. Por quê? Se eu digo, hoje eu tenho um plantão de 12 horas, né? O Rafael vai para o plantão de 12 horas, como ele já falou, que daqui a pouco tem mais. Então, eu vou para o plantão. Eu escolho, eu tenho esse poder de escolha.
Como é Sim. que eu estou hoje? Eu estou bem? Eu não estou bem? Mas o que que eu vou fazer? Qual é o estado desejado? Mas eu quero estar bem no meu plantão. Por quê? A minha assistência, ela tem que ser a melhor de todas. Se tiver problema, vai ficar em casa, vai ficar guardado lá em casa. Depois eu lido com isso. E quando eu chegar no meu plantão, eu sou outra pessoa. Eu não sei se tu conhece, Rafa, a teoria da linha amarela. Não. Acho que eu não lembro. A teoria da linha amarela fala dos personagens da Disney. Tu já reparou que quando mostram bastidores de Disney, alguma coisa assim, não tem uma linha amarela? A linha amarela, ela quer dizer o seguinte: agora eu sou Juliana, eu estou chegando para trabalhar. Quando eu passei da linha amarela, eu sou Mulher Maravilha. Então, meu plantão vai ser top, porque eu vou dar tudo de mim. Se tinha problema, quando eu saí de casa, eu bati a porta da minha casa e cheguei aqui no meu plantão, ele não existe. Por quê? Porque eu vou dar o meu melhor. Não é você ser falso e você atuar medianamente. Não. Eu coloquei na minha cabeça que aqui eu sou a doutora Juliana, enfermeira do meu plantão de urgência e emergência, e aqui eu tudo posso. Eu posso, porque eu tenho competência para isso. Essa é a teoria da linha amarela, entendeu? Entendi. Tu veste essa camisa, Claro, e tu visto passa antes da de linha sair de amarela casa. todo dia. Quando eu vou para o meu trabalho, eu visto antes de sair de casa. Eu tenho um momento de reflexão, de meditação, para identificar por quê, para quê, quais são os motivos que estão me levando até lá. E lá no meu ambiente de trabalho, como eu quero ser visto naquele dia, naquele momento? Um péssimo profissional, um péssimo colega de trabalho, ou um bom Sim. profissional? Ou um bom colega de trabalho. Quando eu digo bom colega de trabalho, não é ser serviçal, não é fazer o serviço dos outros, mas é ajudar, é harmonizar, é o trabalho em equipe. E um bom profissional para o paciente. Como eu quero ser visto por aquele paciente, mesmo estando em coma, se a família daquele paciente estivesse vendo ali a minha assistência, como seria a opinião? Então, tudo isso eu começo a refletir para tentar, veja bem a palavra, tentar ser um bom profissional e um bom colega de trabalho. Por que tentar? Porque eu sou ser humano, não sou perfeito, cometo falhas, certo? Vocês me veem muitas vezes aqui nas redes sociais, né? Tá tudo muito bonito, muito legal, mas eu tenho defeitos pessoais e profissionais. Lembrem disso. Eu não sou super-homem, a Juliana não é super-girl. Mas identifique por quê, para quê. Qual é o meu propósito? Agora analise isso e não fique só na sua mente. Anote. Anote, literalmente, numa folha de caderno. Rafael, serve no computador? Não, o computador é muito superficial. Anote numa folha de caderno branco e olhe para aquilo. De duas, uma. Ou você vai se transformar, sair de uma vida mediana na sua profissão e se tornar um profissional melhor, um colega de trabalho melhor, uma pessoa melhor no seu ambiente familiar, ou você vai literalmente deixar essa profissão e buscar outra, fazer outra coisa. Tá? Não precisa muitas vezes nem sair da sua profissão, mas vai sair do seu ambiente de trabalho, vai buscar outro, vai se tornar empreendedor, vai para dar aula, vai para o home care, não sei. Mas eu analiso isso todo santo dia, Juliana, tá? Porque é exatamente isso que me nivela, é exatamente isso que me põe ou para cima ou para baixo, a minha forma de pensar. Rafael, para baixo, sim, né? Não dá para ser 80 direto. Você vai oscilar. Nossa vida literalmente é como uma montanha realmente russa. Uma hora tá lá Somos em... humanos, né? Somos humanos, né? Exatamente. Mas, por exemplo, quando eu me ver para baixo, quão rápido eu saio daquilo? E também, após sair daquele momento, quais foram as experiências? O que é que eu posso tirar de proveitoso naquele momento ruim? Então, somos seres humanos. Mas
né? É o que eu faço com o que aconteceu ou o que eu posso vir a fazer com o que vier a acontecer comigo. Essas são as diferenças, né? De um bom profissional, de um profissional de sucesso, de uma pessoa de sucesso e de uma pessoa mediana ou fracassada. É aquela história, né, Rafa? Nós somos humanos, mas não somos cegos, não somos surdos, não somos tapados, não somos empregadinhos de ninguém. Somos profissionais. Isso. Então vamos colocar isso para fora, todo o nosso potencial. Nós somos potentes naquilo que a gente acredita. Isso. Então, se eu continuo acreditando, a enfermagem é profissão de subordinado. Gente, então, se você não quer ser subordinado, sai, pede para sair, vai embora, vai fazer outra coisa, entendeu? Vai empreender, vai fazer outra profissão, vai fazer um curso, vai fazer uma viagem para se encontrar, né? Então, não adianta, não adianta. Encontra o teu propósito na profissão. Encontra o significado que te fez entrar nessa profissão. Porque quando você souber essa resposta, aí você para de reclamar nos corredores. Não importa quem fala mal de você, não importa quanto você ganha, você vai fazer sorrindo. E eu te falo, quanto mais você sorrir, mais você vai prosperar. Justo. O que tu acha, Rafa? Muito bom. Inclusive, é uma das nossas técnicas, né? A postura física, as mudanças físicas, né? Que mudam a nossa fisiologia. E uma técnica que eu uso muito, que eu escutava o contrário quando criança, é o não mereço. Eu não mereço que Deus me dê isso, eu não mereço tanto. Eu mereço muito, eu mereço sim. Eu mereço ser um bom pai, eu mereço ser um bom filho, eu mereço ser um bom marido, uma boa esposa, eu mereço ser um bom profissional, eu mereço ser o melhor enfermeiro do mundo, tá? Eu mereço adquirir outras habilidades. Nós estamos aí numa briga nas redes sociais que eu estou presenciando com relação a esse novo parecer que o COFEM autoriza o enfermeiro a fazer alguns procedimentos e aí outras categorias profissionais querem ditar as nossas regras. Eu mereço sim fazer manejo de via aérea, eu mereço manipular um ventilador mecânico, por que não? Tá? Eu mereço cuidar bem do meu paciente, o paciente merece um bom profissional, então eu digo isso diariamente. É um exercício, é técnica, assim como um bom jogador de futebol, para chegar lá, ele praticou, ele fez exercícios da forma correta, que aumentasse o seu nível profissional, aumentasse a sua performance profissional, a mentalidade, aquilo que você pensa também é um exercício que você fez de forma inconsciente a vida toda até aqui. A partir de agora, passe a fazer o movimento de exercício inverso. Pare de dizer eu não mereço. Pare de dizer que pessoas, como eu já coloquei aqui, por exemplo, pessoas que têm dinheiro são só pessoas desonestas, né? Pare de dizer que as pessoas de sucesso é porque são as pessoas que nasceram com a bunda virada para a lua. Não são. Tá? Destino é sorte, né? É sorte. Isso não existe. Mude esse pensamento. E antes de mudar o que você pensar, mude a forma como você fala. Você vai ver que em poucos dias, em poucas semanas, você vai estar pensando diferente. Mas primeiro, aquilo que você fala para você e para os outros, é necessário que aconteça essa modificação. Com certeza. E aí, Rafa, a gente ainda tem um tempinho aqui, eu vou colocar, a gente tem 5 estratégias. Eu conheci 5 estratégias para vencer as crenças limitantes, né? E aí eu vou colocando e tu vai me dizendo um pouquinho o que tu considera sobre isso. Acreditar em si mesmo. Primeira estratégia. Importante, muito fundamental, porque como você mesma citou, eu tenho as ferramentas necessárias para acreditar em mim mesmo, né? Acreditar que eu posso ser quem eu quiser.
Se você for hoje para os Estados Unidos, desde crianças eles são ensinados. A cultura lá, e você pode ser quem você quiser. E qual é a diferença de você morar nos Estados Unidos para morar no Brasil ou para morar na África? Você continua sendo quem você quiser. Então, acreditar em si mesmo é o primeiro passo. Não deixe de que outras pessoas digam quem você é e quem você pode ser, porque elas estão utilizando o ponto de vista dela, a vida delas, e não a sua. É você quem deve dizer isso. Julgamento, né? Julgamento. Tem algumas pessoas que esperam a opinião dos outros para escrever a sua vida, para escrever a sua história. Pegue a sua mão e escreva você mesmo, porque você pode. Verdade. A segunda estratégia, assuma a mudança. Para assumir a mudança, primeiro você tem que se responsabilizar por tudo que acontece na sua vida. Tomar consciência. Isso. Muita gente faz o que eu chamo de terceirização da culpa. Minha vida é assim porque meu pai, minha vida é assim porque meu marido, minha vida é assim porque meu patrão. A responsabilidade é sua, é apenas sua. Terceira estratégia, crie novos hábitos. Essencial. Os hábitos que você... A vida que você está levando nesse momento é em decorrência dos hábitos que você adquiriu até aqui. Se a vida que você está tendo nesse momento é boa, perfeito, continue tendo esses hábitos que, se é uma vida boa, é porque são bons hábitos. Continue adquirindo outros bons. Mas se sua vida está ruim, é porque você tem hábitos ruins. Nós estamos vivendo isso na pandemia, porque a grande maioria das pessoas que estão adoecendo, estão morrendo, a grande maioria é porque desenvolveram hábitos alimentares ruins, não cuidaram da sua saúde, estão hipertensos, diabéticos, colesterol elevado, problemas doentes, outras coisas, obesos, ou seja, hábitos ruins. Esse é apenas um exemplo. Se você não tem uma boa poupança financeira, é porque você tem um hábito de gastar. É sua, a responsabilidade é sua, você é quem gasta, não sou eu não. Tá? Então, desenvolva bons hábitos. É essa a diferença entre pessoas de sucesso e pessoas fracassadas. Às vezes já se intoxica, né? E já entra com uma predisposição, o sistema imunológico lá embaixo, isso mental e fisicamente. Isso. Só pode dar em adoecimento, né? A quarta estratégia, mude suas palavras. É essencial, acabamos de falar isso aqui. Acabamos de falar isso. Então, eu mereço. Pessoas não são pessoas desonestas que são ricas, são pessoas honestas, que pagam seus impostos. Quanto mais eu tenho, mais eu ajudo. Tem gente que diz, eu não quero muito, eu quero pouco. Se você tem pouco, você não vai ajudar nem a si mesmo, nem as pessoas da sua família. Mas eu não quero fazer muito no meu ambiente de trabalho, né? Porque mude essa forma de falar. Eu quero fazer muito, porque quanto mais eu faço, mais eu ajudo, mais pessoas são salvas, né? Mais resultado eu tenho, mais requisitado profissionalmente eu sou. Então, eu faço, eu mereço, eu conquisto. E eu tenho que mudar primeiro o que eu falo. Quando eu mudo o que eu falo, eu tenho uma sensação de bem-estar diferente e, consequentemente, as consequências na minha vida vão ser outras. Isso não é apenas teoria, pessoal. Isso tem comprovação científica de anos por dezenas de faculdades, de universidades no mundo todo. É tipo assim, quem é que comanda quem, né? É a mente que te comanda ou é você que comanda a tua mente? Para comandar a mente, o que você fala é essencial. E a quinta estratégia é justamente isso, criar um novo mindset. Isso, e para criar um novo mindset, tudo começa você falando. Mindset, pessoal, mindset é aquilo que lhe move, né? São as suas convicções, para um bom entendedor aqui, tá? E antes, você muda a sua fisiologia corporal e, no mínimo, falando, né? Eu fui criado num ambiente, Juliana, que a gente não poderia falar o nome câncer. Por quê? Porque se falasse, atraía. Tudo bem, respeito. Se eu falar câncer, eu atraio, então eu mereço ser um bom profissional, eu mereço ser um bom pai, eu mereço sim, e eu sou.
tá? E eu sou. Isso é um mindset, são suas convicções, suas crenças. Aprenda sobre isso, estude sobre isso. É óbvio, continue se aperfeiçoando na sua área profissional. Se você é um engenheiro, Gente, continue investindo